que é do ramo também já sabe, e eu dou a palavra então ao nosso digníssimo general, hoje secretário nacional antidrogas, Dr. Uchoa. Senhora Presidente, deputada Zuleia Cobra, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quero fazer uma referência aqui também ao senhor Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, o senhor deputado Moroni Torga, agradecendo a convocação que me foi feita e pela oportunidade que estou tendo de vir a esta casa, e nada melhor que nesta casa, para trazermos o que se passa na área sobre a nossa responsabilidade, no momento tão importante, no momento tão crucial como vive não só o Brasil, mas como vive o mundo. Agradecer também as palavras simpáticas da nossa prezada deputada. Eu sou realmente um general de 3 estrelas, já há algum tempo fora da ativa, e já vivendo uma experiência bastante gratificante, e aprendendo muito, inclusive, com o nosso Poder Legislativo. E quando eu falo no Poder Legislativo, nós encaramos o Poder Legislativo como um grande parceiro, um parceiro estratégico nos seus 3 níveis, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Cumprindo a regulamentação da casa, então eu vou fazer uma exposição e depois terei imenso prazer em estar à disposição e vou me preocupar desde logo em marcar aqui o meu tempo para que eu não exceda aquele que me é ou que me foi concedido. O arcabouço do direito internacional público, no que tange ao tema das drogas, é constituído pelos seguintes instrumentos legais das Nações Unidas: a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, o Protocolo de Emendas à Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1972, e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988. Os referidos instrumentos têm força de lei no Brasil, pois foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, respectivamente pelo Decreto 54.216, de agosto de 64, Decreto 79.388, de março de 77, Decreto 76.248, de setembro de 75, e o Decreto 154, de junho de 91. Cada uma das convenções, 61, 71 e 88, contém várias listas anexas nas quais estão definidos, respectivamente, os entorpecentes, na de 61, as substâncias psicotrópicas, na de 71, e substâncias frequentemente utilizadas na produção ilícita de drogas, na de 88. O exemplo dessas substâncias utilizadas na produção de drogas são chamados precursores, como, por exemplo, acetona, permanganato de potássio, ácido sulfúrico, etc., e que estão sujeitos a medidas de controle para garantir o seu uso apenas para fins lícitos. Dentro das listas anexas a cada convenção dessa da ONU, existe uma gradação no rigor das medidas de controle a que estão sujeitos os produtos ou substâncias nelas incluídos, em função da percepção de seu potencial de dano. Essas listas podem ser modificadas pela Comissão de Entorpecentes das Nações Unidas, a Commission on Narcotic Drugs, pela inclusão ou exclusão de itens ou sua passagem de uma lista para outra por proposta de um país ou da Organização Mundial de Saúde. As convenções impõem aos países signatários estabelecer como delito penal a produção, tráfico e posse ilícitos de substâncias controladas, ainda que para uso próprio, ressalvada a possibilidade da imposição de penas alternativas a ilícitos julgados de menor gravidade.
Impõe também a fiscalização e o controle da produção, consumo interno, importação e exportação lícitos de substâncias controladas. Com o fito de evitar desvios, informações padronizadas a esse respeito devem ser enviadas à Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a International Narcotic Control Board, órgão técnico das Nações Unidas. As convenções prevêem ainda a cooperação entre países em investigações policiais e procedimentos judiciários, assim como na prestação de assistência técnica. Quanto à 20ª Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, dedicada à ação comum para combater o problema mundial das drogas, realizada em Nova York, de 8 a 10 de junho de 1998, cabe mencionar os documentos dela emanados. Embora esses documentos não se constituam instrumentos jurídicos, o dessa Assembleia de 98, os anteriores são jurídicos, mas dessa não, eles representam um compromisso moral para a comunidade internacional. Trata-se de 3 declarações. A declaração política, isso em 98. A declaração sobre princípios diretores da redução da demanda de drogas. E uma terceira declaração, que é a declaração sobre medidas de fomento da cooperação internacional na luta contra o problema mundial das drogas. A declaração política, em particular, consagrou o princípio da responsabilidade compartilhada entre os Estados, superando as distinções que anteriormente se fazia entre países produtores, consumidores e de trânsito. E consagrou também o princípio da abordagem integral e equilibrada da problemática das drogas, dando igual ênfase, isso é importante, dando igual ênfase à redução da demanda e à redução da oferta. Estabeleceu, ademais, uma série de metas a serem cumpridas até os anos de 2003 a 2008. No mesmo mês de junho de 1998, como consequência direta dos compromissos assumidos pelo Brasil nessa 20ª Assembleia Geral Especial, foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD, como Secretaria Executiva do Conselho Nacional Antidrogas, e responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão das atividades relativas à redução da demanda de drogas no Brasil, bem como pela gerência do Fundo Nacional Antidrogas, cujos recursos são destinados tanto às atividades de redução da oferta quanto da demanda de drogas. Em novembro de 1998, realizou-se o primeiro Fórum Nacional Antidrogas, por meio do qual efetuou-se uma ampla consulta aos meios científicos e à sociedade civil quanto aos rumos a serem adotados pelo Brasil no enfrentamento do problema das drogas. Uma comissão técnica, integrada por 15 destacados especialistas na questão de drogas, foi incumbida de elaborar um projeto de política nacional antidrogas com base nos subsídios colhidos no primeiro fórum. Após um processo de análise e experimentação prática, a Política Nacional Antidrogas foi formalmente adotada por ocasião do 2º Fórum Nacional Antidrogas em dezembro de 2001. Dado que o tempo disponível não permite uma exposição detalhada da Política Nacional Antidrogas, cabe apenas realçar alguns de seus principais aspectos, sendo o município a célula máter da organização político-administrativa brasileira. É essencial levar as ações antidrogas a esse nível, mediante a constituição de conselhos municipais antidrogas, com o dedicado apoio do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais. Também é imprescindível a mobilização da sociedade civil, sem cujo engajamento na causa antidrogas
serão inócuos os esforços oficiais. A política prioriza a prevenção primária, principalmente junto aos jovens, ou seja, o fornecimento aos ainda não iniciados nos universos das drogas de informações cientificamente validadas de forma acessível ao seu contexto cultural sobre as possíveis consequências negativas do uso abusivo de drogas. Almeja-se proporcionar ao jovem condições de decidir com responsabilidade sobre sua opção quanto ao uso de drogas. As atividades de repressão ao tráfico ilícito, por um lado, e de tratamento e reinserção social de dependentes químicos, por outro, são inegavelmente da maior importância e devem ser executadas com todo vigor. Atuam as mesmas, todavia, a repressão e o tratamento, todavia, no domínio das consequências do fenômeno das drogas e não nas suas causas. Já as ações da chamada prevenção primária, educação, informação, capacitação e, principalmente, o desenvolvimento de habilidades psicossociais, atuam antes de as drogas agirem. Essas, sim, são ações que, quando bem conduzidas, têm caráter duradouro e chegam para ficar. Entre os pressupostos básicos da Política Nacional Antidrogas, alguns merecem especial atenção. Primeiro, a política reconhece as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada. A política evita a discriminação e recomenda que seja evitada a discriminação de indivíduos pelo fato de serem usuários ou dependentes de drogas. A política reconhece o direito de toda pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de drogas de receber o tratamento adequado. Assim, a política entende que o usuário não é um criminoso e, como tal, não deve estar sujeito a penas que o privem da liberdade, bem como o dependente químico é um doente e, como tal, faz jus a tratamento correspondente. A legislação brasileira sobre esse aspecto ainda está aquém da política, porque permanece em vigor o artigo 16 da Lei 6368, de 21 de outubro de 1976, que prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos para a aquisição, guarda ou posse ilícita de drogas para uso próprio. O projeto de lei 105/96, que se transformou, oriundo desta casa, que se transformou na Lei 10.409, de 11 de janeiro de 2002, aquele projeto já previa a substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas, tais como, por exemplo, a prestação de serviço comunitário, o pagamento de multa, etc. Esse dispositivo foi vetado. Mas é importante frisar que o veto ocorreu não por oposição ao conteúdo dessa norma, mas por padecer essa norma de um vício de constitucionalidade, que foi o não estabelecimento de prazo para o cumprimento das medidas alternativas. A Política Nacional Antidrogas dedica capítulo às estratégias de redução de danos sociais e à saúde, advindas do uso indevido de drogas em consonância com consensos científicos e com os compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário. E é nesse sentido que a política atende ao artigo 196 da Constituição Federal, que é aquele que garante assistência à saúde a todo brasileiro, considerando essas estratégias como de intervenção preventiva, sem representar prejuízo a outras modalidades e estratégias de redução da demanda. Com
relação à 46ª sessão da Comissão de Entorpecentes das Nações Unidas, a realizar-se em Viena, que foi, inclusive, o motivo da nossa convocação, que foi que o secretário pudesse vir a esta casa para dizer da política que seria apresentada nesta reunião da ONU. Com relação, então, à 46ª sessão da Comissão de Entorpecentes das Nações Unidas, a realizar-se em Viena, nos próximos dias 8 e 17 de abril, consta, sobre essa sessão, consta que algumas entidades estariam propondo que fosse acordado submeter a um processo de revisão as convenções das Nações Unidas de 61, 71 e 88, a que nós nos referimos ainda há pouco. Não parece, em princípio, haver razão para assumir posições dogmáticas, como se fossem os referidos instrumentos, aquelas convenções, eternos e irretocáveis. Entretanto, é prudente seguir a tradicional postura brasileira dos fóruns internacionais, no sentido de atuar ponderada e construtivamente para a formação de consenso. Nós, juntamente com os demais países da Organização das Nações Unidas, estaremos prestando contas. Esta é a finalidade da reunião. Estaremos prestando contas à Comissão de Entorpecentes dos avanços logrados no cumprimento das metas estabelecidas em 98. Aquela reunião a que nós nos referimos, que deu origem a 3 declarações que o Brasil assumiu o compromisso moral de, então, cumprir com aquelas declarações. Então, estaremos prestando conta daquilo que já cumprimos a partir de 98. Como exemplo, abordaremos a criação da SENAD, que foi uma realização depois de 98, a realização de 2 fóruns nacionais, o lançamento da Política Nacional Antidrogas, a que já nos referimos, além da implantação do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o repositório de todo o conhecimento nacional sobre a questão de drogas. Vale mencionar ainda que o Sistema Nacional Antidrogas está fortalecido com o estabelecimento de uma rede integrada entre a SENAD e os conselhos estaduais de entorpecentes, ou equivalentes, das 27 unidades da federação, são os 26 estados, mais o Distrito Federal. Normas mínimas para as instituições de tratamento de dependentes químicos foram elaboradas num trabalho conjunto da SENAD com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ainda como exemplo, concluiu-se no Brasil o primeiro levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no país, a primeira pesquisa de abrangência nacional realizada nesse campo, no Brasil. Em Viena, o Brasil então estará expondo também a sua visão para o futuro. Pela abrangência do tema e o pouco tempo para a sua apresentação, citemos trecho da mensagem ao Congresso Nacional, agora recente, do dia 17 de fevereiro de 2003, do excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas, palavras do senhor Presidente na mensagem ao Congresso. A construção de nova agenda nacional para a redução da demanda de drogas sinaliza para a necessidade de centrar esforços na integração das políticas públicas setoriais com a Política Nacional Antidrogas, com vistas a ampliar o alcance das ações, otimizar o emprego dos recursos públicos e maximizar os resultados para a sociedade. Fecha aspas. Pois bem, o primeiro passo dessa integração foi o seminário Novos Cenários para a Política Nacional Antidrogas, realizados agora 26 e 27 de março, últimos, semana passada, onde representantes de todos os órgãos de nível ministerial do governo intercambiaram conhecimentos,
apresentaram contribuições e assumiram o compromisso de trabalhar unidos pela redução da oferta e da demanda de drogas. 11 desses ministérios formalizaram o interesse de integração com a assinatura de protocolo de intenções com o Gabinete de Segurança Institucional, cujo ministro-chefe preside o Conselho Nacional Antidrogas. A seguir, daremos alguns exemplos que certamente constarão do esforço nacional para o quadriênio de 2003 a 2006, no que concerne à redução da demanda de drogas. Fortalecer as estruturas do Sistema Nacional Antidrogas, especialmente as estaduais, que configuram os grandes braços do sistema. Descentralizar a ação em nível municipal, permitindo a condução local das atividades de redução da demanda, devidamente adaptada à realidade de cada município. Promover a disseminação do conhecimento sobre drogas. Assegurar que o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas se torne o sistema de gestão do conhecimento e de gerenciamento do Sistema Nacional Antidrogas, integrando suas estruturas e agentes em nível nacional. Definir orientações estratégicas e referenciais metodológicos sobre prevenção e tratamento. E realizar levantamentos estatísticos nacionais, setoriais e regionais regulares sobre dependência química em populações específicas e grandes aglomerados populacionais que possam orientar as ações. Finalmente, podemos garantir que o governo do Brasil vai abrir o debate para a sociedade construir suas próprias respostas para a prevenção do uso indevido de drogas, a redução de danos, o tratamento e a reinserção social de pessoas que fazem uso prejudicial de drogas. E assim, minhas senhoras, meus senhores, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, eu encerro a minha apresentação e me coloco ao inteiro dispor, com muito prazer, das senhoras e dos senhores. Vamos dar início, então, às discussões. Eu tenho uma lista de inscrição. Bom, primeiro eu vou dar a palavra aos dois autores do requerimento. Primeiro, o deputado Gabeira e o segundo, o deputado Arnaldo Faria de Sá. São os autores. Então, deputado Gabeira, pois não, pode falar. Primeiro, eu queria agradecer a presença do doutor Paulo Roberto Shoa, que gentilmente acedeu e rapidamente acedeu a vinda aqui, uma vez que o encontro em Viena é rápido também. E pedir a licença à presidente para comunicar que amanhã não estarei presente aqui, porque estou indo para o desastre ecológico em Minas e no Rio de Janeiro. E queria que a presidente encaminhasse aquela moção sobre os presos de Cuba. Amanhã eu não estarei. O nosso hábito aqui é não votar quando o autor não está presente, mas eu peço que um dos companheiros, talvez o deputado Panuso, ajude aí nessa moção para que ela seja votada amanhã. Pois não. Voltando à nossa audiência, peço desculpas pela... o encontro que há agora em Viena, ele se dá em outra situação internacional. O grande ator, pelo menos o ator dominante nos encontros internacionais que formularam a política de drogas, sempre foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos exigiam da comunidade internacional um certo comportamento que não era totalmente diferente do que se queria, mas exigiam um certo comportamento, argumentando também que a questão das drogas era uma questão internacional e teria que ser tratada de uma forma multilateral. Acontece que essa conjuntura é diferente porque o grande ator que se baseia no multilateralismo para garantir a fixação da sua política internacional de drogas acaba de romper com o multilateralismo invadindo o Iraque. Então isso vai enfraquecer um pouco
a posição dos Estados Unidos. E enfraquecendo um pouco a posição dos Estados Unidos, eu creio que vão surgir com um pouco mais de força algumas posições que sempre estiveram numa situação secundária, mas que podem se apresentar melhor. Uma delas é a posição de alguns países europeus que querem uma revisão da política sobre a cannabis, que tem uma perspectiva mais liberal sobre a cannabis. E a outra, que diz respeito talvez mais a gente, embora não sejamos produtores, são expectativas de países como a Bolívia, o Peru, sobre os plantadores de coca. Os plantadores de coca nesses países pedem constantemente uma reavaliação da sua condição como atividade econômica. Tanto que na Bolívia agora eles chegaram até a eleger um dos candidatos a presidente ao segundo turno. Ele perdeu no segundo turno, mas chegou ao segundo turno. Então, com essas transformações, muito possivelmente a tônica repressiva norte-americana pode ser contestada a partir de uma perspectiva de redução de danos. A expectativa mundial era de que o Brasil caminhasse para uma alteração na sua política com a eleição do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu observei na sua exposição, resguardado aí a fala do presidente Lula, que não diz muito, né? Ele diz apenas uma coisa, o bom senso que tem que ser integrado, então, mas não diz nada demais. Que a política continua a mesma política, não houve nenhuma alteração, não houve nenhuma revisão. Eu não creio que Vossa Excelência tenha sido chamado pelo ministro da Justiça ou pelo presidente da República para fazer uma reavaliação da política de drogas no Brasil, nesse período. Então, nós podemos considerar que não houve nenhuma alteração, não é? Radical ou substancial ou visível na passagem de um governo para outro. Se houve, eu pedia que Vossa Excelência pontuasse aquelas situações. O outro aspecto é que me parece, do ponto de vista de um governo mais avançado, absolutamente inócuo falar de uma política antidrogas e concentrar uma política antidrogas nas drogas ilícitas, quando na verdade nós avançamos cada vez mais no Brasil para um consumo de álcool intenso, com um alto respaldo social. Um respaldo social que vai desde a presença de personalidades como os nossos grandes jogadores de futebol, até a presença de executivos das indústrias de bebida em campanhas presidenciais. Quer dizer, sai é o executivo de uma indústria de álcool e vai para ser o executivo de uma campanha presidencial, que não importa nem dizer quem e em que campanha, mas eu quero apenas dizer que há uma aceitação muito grande e não há uma compreensão de que o problema das drogas, ele transcende um pouco as drogas ilícitas que nós estamos trabalhando. Não há uma compreensão de que a droga não é pura e simplesmente a maconha e a cocaína, são as drogas ilícitas mais combatidas no Brasil. Então, eu não vejo uma política nacional em relação ao álcool. Jamais vi uma campanha adequada, a não ser comunicando que não se deve dirigir no trânsito. Mas não há uma campanha. E nós estamos perdendo muita gente. O absentismo no trabalho não é provocado basicamente nem pela cocaína, nem pela maconha, mas pelo consumo, o abuso do álcool. Não é? As nossas UTIs estão sobrecarregadas com desastres acontecidos com pessoas que estavam dirigindo alcoolizadas. Tanto que eu até apresentei um projeto aqui afirmando a necessidade de nós taxarmos a propaganda do álcool, né, para exatamente desviar esse dinheiro para as nossas UTIs. Então não há essa compreensão. Nós estamos trabalhando com uma visão americana, por mais que a gente compreenda que os brasileiros concordam com os americanos nesse ponto. Mas nós estamos trabalhando com uma visão americana, nós estamos concentrados no trabalho contra a cocaína, e que é correto, talvez, mas muito mais preocupados no mercado americano. A pressão americana sobre nós.
porque, na verdade, nós não estamos trabalhando com a droga. Vossa Excelência não citou, e eu duvido que o governo Lula ou o governo Fernando Henrique tenha tido alguma política sobre a cola de sapateiro. No entanto, a cola de sapateiro dizima os nossos garotos na rua, mas não há uma política específica sobre cola de sapateiro. Quando se fala em droga, a droga é a maconha, é a cocaína. Então, eu estava querendo que a gente avançasse um pouco nesse ponto para ver qual a compreensão do governo sobre esse aspecto. Nós aqui, o próprio presidente da República disse que vai fazer uma guerra contra o narcotráfico. Mas é um equívoco, dois equívocos. O primeiro, que guerra é algo que nós não devemos banalizar. Que a banalização da guerra interessa a um grupo do Pentágono que tem uma guerra agora e várias no pipeline, como eles dizem. Coreia, Irã, então não interessa. Segundo, porque narcotráfico não existe no Brasil. Não existe narcótico circulando no Brasil. As drogas que nós consumimos no Brasil, as drogas consumidas no Brasil, não são narcóticos, são estimulantes algumas. Então não são narcóticos, nós não temos narcótico circulando no Brasil. No entanto, nós caminhamos para uma guerra contra o narcotráfico. Na verdade, a guerra não existe, não é a forma de abordar a questão, nem o narcotráfico existe. Existe, como Vossa Excelência registrou, um tráfico de drogas ilícitas. Por isso, também não há no Brasil uma política adequada para as campanhas. Nós temos que trabalhar um pouco melhor as campanhas. Vossa Excelência talvez não tenha tido tempo de mencionar as campanhas, mas as campanhas, sabe-se, houve uma campanha que foi uma colaboração com o governo, mas uma campanha que eu sempre critiquei como desastrosa, que é aquela campanha Drogas Nem Morto. Ontem nós vimos um pai matar o filho porque deve ter levado a sério esse slogan, né? Droga, ele preferiu o filho morto do que utilizando droga, quando na verdade nós temos que preferir a pessoa viva e trabalhar para que ela se reintegre no mundo. A outra que nós conseguimos abortar na origem foi, Vossa Excelência deve se lembrar, que ela de que sou careta, mas sou feliz. Em nome dos caretas, nós tivemos que fazer uma grande batalha para que compreendesse que os caretas não são necessariamente infelizes, que isso acabava sendo uma propaganda indireta da droga. Então, na verdade, Vossa Excelência diz que o governo agora vai levar a sociedade a uma série de respostas, vai convidar a sociedade a uma série de respostas à questão da droga. Eu me pergunto se no momento não já está tardio, se o governo se quer formular realmente uma política adequada de drogas, ele não pode ficar preso à burocracia que depende do combate às drogas ou depende desse processo, mas ele tem que buscar na sociedade mais ampla uma resposta. E eu não tenho visto esse debate ser estendido. Então, o que eu pergunto? O Brasil está preparado para dar uma... Vossa Excelência disse muito bem que os instrumentos da ONU não são eternos. Mas o Brasil está preparado para responder a essa demanda internacional, pelo menos nos dois campos, na redução de danos, numa política mais tolerante com a cannabis e também numa compreensão da questão dos plantadores de coca, seja os plantadores que plantam na Bolívia para um consumo popular, seja também os plantadores que são explorados na Colômbia. Se o Brasil está preparado para responder de uma forma mais progressista a esses países que devem colocar essas questões. Se não está, que nível de reflexão, porque a expectativa é muito grande. O governo brasileiro apareceu ao mundo como se fosse um governo transformador, um governo novo, um governo com uma visão avançada, e todo mundo perguntando, mas onde é que está a visão do Brasil? Eu recebo diariamente dos deputados italianos que vão estar presentes lá, onde é que está a visão do Brasil? O que o Brasil vai dizer? E eu percebi que Vossa Excelência registrou que nada é eterno, mas que o Brasil será prudente. Eu queria que Vossa Excelência elaborasse um pouco mais o que significa, quais os pontos que Vossa Excelência não consideram eternos e quais os limites da prudência brasileira nesse encontro. São algumas perguntas que eu faço inicialmente. Com a palavra, então, General Uchoa, nosso secretário. Bom, inicialmente, meu presidente deputado, meus agradecimentos ao senhor, não só por ter sido o senhor quem
tomou a iniciativa de nos chamar, o que eu agradeço muito por essa oportunidade, e de dizer que o senhor fez uma explanação aqui completa e já demonstrando que realmente é um grande parceiro nosso. As suas colocações são excelentes, nos ajudam muito e nós queremos ter a oportunidade, eu sei que eu tenho pouco tempo para responder, mas é uma abrangência grande. Todo o tempo, secretário. Ah, é? Pode Ótimo. ficar à vontade. Ótimo, porque eu anotei aqui uma série de coisas interessantes que o senhor bem demonstra que realmente, eu falei ainda há pouco da nossa parceria com o Legislativo e precisamos entrar por esse caminho realmente. E o senhor é um grande parceiro, porque o senhor realmente conhece o problema e tem as suas posições muito bem definidas. Bom, inicialmente, quando o senhor falou do problema da nenhuma alteração na política nacional antidrogas, eu gostaria de lembrar aos senhores, todos nós participamos, todo o Brasil participou recentemente de uma campanha presidencial, o ano passado. Se nos lembrarmos bem, durante toda a campanha, nenhum exemplo tivemos da mídia, falada, escrita, televisada, em que a política nacional antidrogas fosse criticada. Nenhum exemplo. Quando a palavra droga surgia, sempre aparecia os temas Colômbia, fronteira do Brasil, Rio de Janeiro, violência, mas não apareceu em nenhum momento da campanha uma crítica política nacional antidrogas. Depois, com a vitória do nosso presidente, o período de transição, nenhuma observação nesse sentido, nem da própria mídia. Nenhuma observação apareceu criticando a política. Nós entendemos por quê. Com certeza também o governo compreende assim. Porque essa política não foi feita pelo governo X ou pela pessoa Y. Essa política ela tem uma história que eu resumi muito rapidamente aqui, mas ela foi realmente construída pela sociedade. Hoje ela tem pontos, todos os aspectos que o senhor colocou, inclusive essa política está aqui nesse livrinho, muito pequenininho, mas que representa tudo o que nós pensamos, acho que o senhor pensa também, deputado, e que eu vou fazer muita questão de passar à mão de todos os senhores o exemplarzinho dela. E os senhores vão ver que, às vezes, os pontos que nós queremos estão aqui, porque ela é um documento macro-orientador. É um documento macro-orientador que diz o que fazer. O Brasil, até 98, não tinha esse documento macro-orientador. Até 98, o Brasil estava deitado em berço esplêndido numa situação de país de trânsito de drogas, que era como ele era considerado na ONU, país de trânsito. Então, cada estado tinha lá a sua maneira de trabalhar, existia o CONFEM, mas não tinha uma ação articuladora a nível nacional, até que chegou nessa convenção de 98, em que se acabou com essa história. Negativo, não tem mais país produtor, país consumidor e país de trânsito. Agora todos têm que ter a mesma responsabilidade, a responsabilidade compartilhada entre todos, porque o narcotráfico, o traficante, não tem fronteiras. E se ele não tem fronteiras para agir, nós não podemos ter fronteira para enfrentá-los. Então, a responsabilidade compartilhada. Agora, o Brasil, o país, precisa dizer como entende o problema. Então, foi convocado um fórum nacional. O primeiro fórum em novembro de 98. Esse fórum foi convocado, quase 3.000 pessoas, não sei se o senhor compareceu, mas dois dias e meio aqui de trabalhos, em que foi uma avalanche de contribuições. Comunidade científica, comunidades terapêuticas, médicos, psicólogos, órgãos institucionais, de toda sorte, quase 3.000 pessoas, forneceram uma avalanche de contribuições. Foi nomeada, então, uma comissão técnica. E essa comissão técnica não era de pessoas de governo, não era de pessoas políticas. Era de pessoas de respeitabilíssimo nome nacional e internacional, que graças a Deus nenhum deles faleceu ainda, são 15, estão todos vivos. Trata-se do, que me lembro agora, doutor Dartiu, doutor Arthur Guerra, doutor Ronaldo Laranjeira, padre Haroldo Ram, já da área católica, pastor Edmundo, da área evangélica, presidente das federações. Então, gente de altíssimo nível, doutor João Carlos Dias, doutor Evaldo Melo. Então, gente de alto nível que, pegando esse material todo, configurou, formatou a política que, como foi dito aqui, de uma forma muito resumida,
ela foi sendo colocada, a própria mídia não reagiu inicialmente, mas depois compreendeu que toda a reação estava contida na própria política, e, muito bem, e ela foi implantada em dezembro de 2001. Então, ela não foi, muito recente, portanto, muito recente para que se faça um trabalho agora de revisão dela, que naturalmente ela também não é eterna. Como o senhor disse que o senhor registrou, né, que eu falei que os documentos da ONU não são eternos, claro que a nossa política também não é. E claro que devemos, talvez em curto prazo até, já submetê-la, porque ela, uma das funções do Conselho Nacional Antidrogas, por exemplo, é acompanhar e rever e atualizar a política nacional. Só que tem, e aí é importante que a gente diga, que já como uma primeira decisão do novo governo de altíssima importância, foi a de realizar um seminário, eu mencionei aqui também muito rápido, um seminário de governo, mas aberto à comunidade científica, aberto à sociedade organizada, mas um seminário de governo aonde os 34 órgãos de nível ministerial, ou seja, ministérios mais secretarias com status de ministério. Então, 34 ministérios pudessem trazer as suas contribuições para o novo cenário que estamos vivendo com relação à política nacional de drogas. Então, esses 34 órgãos receberam com antecedência a política, entenderam com antecedência como seria o desenvolvimento do seminário, onde eles poderiam discutir e levar as suas contribuições. E para o senhor ter uma ideia, dos 34 ministérios, somente um se posicionou contrário à política. Todos os demais 33 não fizeram nem uma menção contrária à política. Pelo contrário, levantaram os problemas que precisam ser colocados em ordem, porque essas sim serão as diretrizes do senhor presidente, de como conduzir a política nacional de drogas, quais as suas prioridades, quais as suas diretrizes. O que fazer, não tem muito o que mexer. O que fazer, não tem muito o que mexer. Inclusive, na própria, que a política já recomenda que não se discrimine o usuário, que o dependente é um doente. A política coloca, a nossa legislação é que está um pouco abaixo. Mas já temos notícia que o nosso Congresso já está ultimando trabalhos para que essa legislação se atualize e fique no mesmo nível da política. A política atende à redução de danos, a política atende a não discriminar o usuário, então ela atende com toda essa abrangência. Mas, voltando ao seminário, então as conclusões a que esse seminário chegou, e que agora serão levadas ao Conselho Nacional Antidrogas, que irá decidir para que o senhor presidente possa ter uma proposta para ele dizer o como fazer, o que fazer, ele já concordou que em nível macro, como documento macro orientador, a política atende, e isso ele já disse na sua mensagem ao Congresso. Agora ele vai dizer o como fazer. Então esse foi o primeiro grande passo que nós estamos dando nessa direção. Quando o senhor mencionou o álcool, o senhor foi no ponto. No ponto. Para os senhores terem uma ideia, é um dado também da Organização das Nações Unidas, de que a nível mundo, o consumo de álcool está a nível mundo da ordem de 50% da população mundial, de jovens acima de 15 anos, a estatística deles é acima de 15 anos, 50%. O tabaco da ordem de 40%. E a droga ilícita, chamada ilícita, da ordem de 5%. Aliás, 4,3% mais precisamente. A droga ilícita a nível mundial. Então, é óbvio que isso chama a atenção demais para a liderança que o álcool exerce nisso. No Brasil, todos estamos preocupados, até mesmo para que as nossas empresas de bebidas tenham consciência para utilizar muitos dos seus recursos também para fazer campanhas sugerindo que os nossos jovens não abusem dos seus produtos, mas nos preocupa a todos. No Brasil, quando eu falei em dados da ONU, mas no Brasil especificamente, eu citei aqui que nós temos hoje um primeiro levantamento nacional domiciliar feito no Brasil,
por uma instituição muito séria, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas de São Paulo, CEBRID, que terminou o ano passado. É um livrinho que nós temos aqui, e ao alcance de qualquer um dos senhores, e que coloca o índice de álcool numa 64,9, se não me engano, de uso de álcool na vida. Então, o álcool no Brasil é a droga realmente que disparado mais nos preocupa. O senhor tem razão e nós temos o senhor um grande aliado. É a que mais nos preocupa. É a responsável pela grande maioria dos acidentes, dos atos de violência, dos crimes aonde quem mais mata é a faixa de 18 a 24 anos, e aonde quem mais morre é a faixa de 18 a 24 anos. É como se a juventude do Brasil estivesse acabando com o futuro do Brasil, que é a própria juventude. Isso nos arrepia e temos buscado aliados. Foi uma das grandes conclusões desse nosso seminário, que todos os 34 ministérios vieram incisivamente, tem que ser feito algo muito sério com relação ao álcool. As drogas ilícitas, o senhor tem toda a razão. Muita gente destaca, mas, se nós formos pensar bem, são as que menos dão problema. Assim, a nível nacional. A nível nacional, a que mais nos causa preocupação no que diz respeito ao nosso, porque a nossa política, senhor deputado, o trabalho dela em termos de redução da demanda, ela visa o que chamamos de uso indevido da droga. E o que nós encaramos como uso indevido da droga? É o uso da droga ilícita e o abuso da droga lícita. Esse, para nós, é o chamado uso indevido. Então, e nós estamos chegando à conclusão, realmente, que o abuso da droga tem uma... Agora, para passar para o item seguinte aqui, quando o senhor falou da visão americana, o senhor fez um apanhado excelente aqui na abertura das suas considerações. O que é possível acontecer lá em Viena, né? Os nossos irmãos do Norte, eles têm lá as suas estratégias. Uma delas, por exemplo, foi insistir, como insistiram o ano passado, até que agora eles pararam, de dizer que o Brasil era o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O brasileiro. Então, e nós veementemente fomos contra isso, de que eles não tinham uma metodologia, não tinham uma maneira de nos provar isso. E eles simplesmente diziam que esse dado eles extraíam porque eles sabem que no Brasil entrou pela fronteira X tantas mil toneladas. E saiu do Brasil tantas mil toneladas, uma menos a outra, é o que ficou no Brasil, que consumiu é um número extraordinário. E nós dissemos várias vezes a interlocutores de nível deles o seguinte: o senhor pode ter condições de dizer quantas toneladas entraram no Brasil. O senhor tem os seus elementos para dizer quantas. Agora, o senhor me desculpe, mas o senhor não tem condições de nos dizer quantas saiu do Brasil. O senhor não tem. O senhor sabe que nós somos 15 mil quilômetros de litoral, e o senhor sabe que o senhor não tem agente nos nossos aeroportos, e nem nos nossos portos, e nem no nosso litoral. Então, o senhor vai admitir que isso é um chute. Até que nós tenhamos uma pesquisa séria. E veio a pesquisa séria. E a pesquisa séria veio através dessa que eu me referi, que deu o Brasil como uso na vida 2,3 de cocaína. Uso na vida. Abaixo de muitos, N países no mundo. E de dependência química a nível Brasil, a dependência química da cocaína foi tão insignificante, que não foi possível colocar dentro da metodologia que foi utilizada. Ela foi 0, pouquinho que não deu. A única droga chamada ilícita que pôde entrar no rol das drogas que temos dependência foi a maconha com 1%. Então, então concordamos com o senhor quanto a essa posição a respeito dos Estados Unidos. Agora, é interessante que a gente frise, a gente gosta sempre de colocar, que a gente tenha a consciência de que a nossa política, ela absolutamente não tem nada a ver nem com os Estados Unidos, nem com a Europa. Absolutamente não tem. Lá a impressão e a sensação que nós temos, pelo que nós conhecemos, é que lá, e o senhor vai concordar comigo, lá até a prevenção é repressiva.
Até a prevenção é repressiva. E nós aqui temos uma condição diferente. Muito bem. Bom, quanto a campanhas, o senhor coincide com a nossa posição e coincide com a posição da política. A política recomenda, inclusive, que as campanhas sejam voltadas para a valorização do ser humano, para a valorização da vida, agora sem terror. Que ela estimule atitudes positivas, que ela seja clara, são mensagens claras, mensagens positivas, e nunca essa aterrorizante que dê medo, porque isso aí, o efeito é reverso. O efeito é reverso. Então nós estamos nos preparando agora, juntamente com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, estamos nos preparando para utilizar todo o poderio da nossa SECOM, vamos dizer assim, para podermos trabalhar juntos num trabalho de campanhas sérias dentro do preconizado. Tenho certeza que o senhor vai aprovar, porque nós desaprovamos veementemente esse tipo de campanha que traz susto, traz medo e que não leva a coisa nenhuma. Pelo contrário, pode até estimular aqueles que gostam das coisas radicais, aqueles que gostam, pode até estimular a entrar nesse campo. Então nós temos que estimular são as atitudes positivas e tudo mais. Aí, finalmente, o senhor disse que se o Brasil está preparado para responder à redução de danos, sim. A nossa política, ela prevê, ela prestigia, ela apoia a redução de danos e está sendo feito um trabalho muito sério. O Ministério da Saúde, isso é uma coisa linda que está começando a acontecer. E o senhor disse, como que o governo novo está fazendo? Muita coisa diferente. E está começando porque ele agora vai realmente executar. Antes a política existia, como eu disse, como macro documento, que estava sendo tratado a partir da iniciativa da sociedade, mas agora estão se mobilizando os órgãos institucionais para as políticas públicas começarem a ser trabalhadas. O Ministério da Saúde já está consciente, o principal nessa área do tratamento, consciente da sua responsabilidade em conduzir, inclusive, a política de redução de danos. Prestigiando a política de redução de danos, que é um dos grandes caminhos, é uma das grandes alternativas que nós aceitamos, naturalmente, sem desmerecer as outras alternativas. Então, acho que eu já entendi muito, mas eu faço questão de depois continuarmos, senhor deputado, porque eu já vi que o senhor é um grande parceiro nosso, numa outra oportunidade.